Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 27 de outubro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quinta-feira, dando sequência aí na nossa maratona de leitura bíblica, estou olhando aqui se a minha janela está fechada, porque senão o vento vai acabar nos atrapalhando aqui, mas está fechadinha. Mas como dizia, seguindo a nossa maratona bíblica, vamos falar hoje de Salmos 150, Salmos 140 e 1 Crônicas 12 e 13. O tema do devocional hoje é a morte do adorador. E por que tem esse tema? Vamos ler o texto, 1 Crônicas 13, do 7 ao 10, que vai dizer assim, 1 Crônicas 13, do 7 ao 10. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Bom, para você entender o contexto geral aqui de todo esse texto, a partir de agora o cronista vai trabalhar o tema culto e adoração. Ele vai usar os próximos capítulos para relatar como que a adoração, que antes estava muito ligada ao tabernáculo, à arca, e não era fixo porque podia ser transportado, o autor de Crônicas, provavelmente Esdras, vai então narrar como que essa adoração que era flutuante, que poderia ser transportada, agora vai centralizar então em Jerusalém. E nos próximos capítulos, a condução da arca é o assunto do texto. Por exemplo, aqui no 13, nós vamos ver que teve esse desastre com a condução da arca. Mas lá no capítulo 15, nós vamos ver como a arca foi levada para Jerusalém. Nós vamos ver isso amanhã. Então é só para mostrar para vocês que o tema agora passa a ser adoração e culto. Agora, a pergunta que permanece é por que Uzá morreu se ele tentou fazer algo aparentemente bom? Por que ele morreu se ele tentou segurar a arca para ela não cair? Provavelmente ela bateria no chão ali, despedaçaria e tudo mais. Mas por que Uzá morreu ao tentar fazer isso? Bom, primeira coisa que a gente deve sempre lembrar quando a gente lê o Antigo Testamento é que não devemos tentar recriar os eventos do Antigo Testamento para estabelecer objetos sagrados. Então, muitas pessoas fazem isso. Ao ler o Antigo Testamento, percebe-se ali que existem alguns objetos que são sagrados, por exemplo, a própria arca, ou o cajado, ou o que mais poderíamos citar aqui? O famoso óleo da unção, né? Então, as pessoas olham para esses objetos e começam a sacralizar objetos, o que não acontece no Novo Testamento. Agora, o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer uma apreciação dos princípios gerais. Por exemplo, o culto no Antigo Testamento, eu falei isso alguns dias atrás, ele é diferente em seus elementos. O culto do Antigo e do Novo Testamento é diferente em seus elementos. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, o culto era marcado por sacrifício de animais, né? Então, existia ali toda uma maneira de cultuar. No Novo Testamento, não há mais sacrifício de animais. É óbvio que Jesus ele é o sacrifício definitivo, isso nós sabemos,
Contudo, o que eu quero mostrar aqui é que elementos do Antigo Testamento não precisam necessariamente ser transportados para a Nova Aliança. Contudo, o princípio geral do culto está envolvido. Por exemplo, aqui no capítulo 13, a ênfase é em toda a congregação. Versículo 4 vai dizer o seguinte: toda a assembleia concordou com isso, e isso pareceu bem a todo o povo. No Novo Testamento também o culto é a reunião do povo de Deus. Percebe que o princípio geral de culto vale para os dois testamentos. Por isso que não faz muito sentido um culto onde não se dá oportunidade a que todos os membros participem. Então, o culto deve ser a reunião do povo de Deus. Outro princípio, deve ser feito em torno do nome do Senhor. E quando a gente fala em torno do nome do Senhor, é que o personagem central do culto deve ser Deus, e não o homem. E isso faz uma diferença absurda quando estamos falando de culto. Quando o culto é feito em torno do homem, então nós vamos buscar ali artifícios que transformarão um culto em algo agradável para o homem. Então, nós vamos pintar a parede de determinada cor, vamos criar um ambiente que vai induzir aquele indivíduo, pode ser um ambiente mais calmo, mais sereno, pode ser um ambiente mais agitado, que vai mexer ali com as emoções. O homem está no centro. Agora, o culto bíblico é um culto que deve girar em torno do nome do Senhor. Os reformadores trabalharam muito isso durante o período da Reforma, quando eles tiraram do culto toda aquela parafernália medieval. Lutero dizia que se juntasse todas as lascas de cruz daria para reflorestar a Europa. E era mais ou menos isso, o culto era cheio de parafernálias. E o que os reformadores fizeram foi simplificar. Eles trouxeram para o centro do culto a palavra de Deus. Então, a Bíblia passou a ser o centro do culto. O culto é a palavra falada, a palavra orada, a palavra cantada e a palavra pregada. Então, mostra exatamente que o culto deve ser em torno do nome do Senhor. E terceiro, na presença de Deus. E aí entra a santidade. O povo de Deus precisa saber que eles estão na presença de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é que não devemos tentar recriar os fatos do Antigo Testamento e criar ali objetos sagrados. Segunda coisa, os israelitas não seguiram as instruções para transportar a arca. A arca, lá na lei, vai ser preconizado que a arca deve ser transportada com varas. Inclusive a arca tinha ali pequenas argolas, exatamente para se passar um varão, né, uma vara de madeira, e isso deveria ser transportado no ombro dos sacerdotes. O que nós aprendemos com isso? Primeiro, não devemos ignorar as prescrições do Senhor. E aí, é claro que o assunto aqui é em relação ao culto, mas isso vale para todas as áreas da nossa vida. Tudo que formos fazer, nós temos que observar os princípios de Deus para aquilo ali. Então, para o casamento, para a vida financeira, para a adoração, para trabalho, para a faculdade, para qualquer coisa que nós formos fazer. O princípio geral de Deus é que deve nortear a nossa ação. E aí nós temos o segundo ponto. Boas intenções não são suficientes. Eu sei que existe uma tendência nos dias atuais para voltar as práticas e ações às boas intenções. Não, mas eu tenho boas intenções. Deus conhece o desejo do meu coração, né? Uma expressão que as pessoas usam com muita facilidade. Não, Deus conhece o meu coração. Estou fazendo com um coração bondoso. Só que boas intenções não são suficientes. E aqui vale a pena dizer que isso não é apenas uma realidade do Antigo Testamento. No Novo Testamento também, a gente vai perceber que os apóstolos,
eles sempre desafiaram o povo de Deus a que não usasse apenas de boas intenções. E o terceiro ponto é que exige comprometimento. A fé cristã, ela não é como muitos querem ensinar. A fé cristã não é algo leve, superficial. Não. A mensagem do evangelho é simples. Jesus morre na cruz para perdoar pecadores. Essa é a mensagem é simples. Mas o evangelho não é simples. Ora, olha só o que o evangelho vai dizer. Deixe a tua cruz e siga-me. O evangelho vai dizer que nós somos justificados, redimidos, ou seja, comprados da escravidão. Nós somos adotados como filhos. Então, tudo isso aí é muito denso, é muito profundo, é muito enraizado, envolve coisas muito sérias, muito graves. Então, nós não podemos tratar a fé cristã de maneira superficial, mas, pelo contrário, algo profundo mesmo, pesado. E aqui o texto mostra isso, como que servir ao Senhor exige comprometimento. Bom, primeiro, não devemos tentar recriar os eventos do Antigo Testamento e criar objetos sagrados. Segundo, os israelitas não seguiram as instruções do Senhor para transportar a arca. Terceiro, Uzá, esse homem, demonstrou total desconsideração pela santidade de Deus. Uzá não considerou a santidade de Deus quando colocou a mão na arca. A morte de Uzá no texto contrasta com a bênção de Deus sobre a vida de Obed-Edom. Olha aqui o versículo 14. Diz assim: a arca de Deus ficou na casa dele, de quem? Obed-Edom, por 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Então, nós temos 2 homens. Obed-Edom, obedeceu ao Senhor, não fez só com boas intenções, mas também com atitudes corretas, levou em conta as prescrições do Senhor e se comprometeu com o Senhor. Esse é Obed-Edom. Do outro lado, Uzá, somente bem intencionado, mas não levou em conta a palavra de Deus, não levou em conta o mandamento de Deus, fez o que a sua cabeça e o seu coração mandaram, sem dar muita ideia para aquilo que o Senhor estava ensinando em sua palavra. Isso mostra que, primeiro, obedecer é sempre o melhor caminho. Obedecer a palavra de Deus é sempre o melhor caminho. Ainda que aos nossos olhos pareça ruim, ainda que aos nossos olhos pareça até inconsequente ou de alguma forma até ignorante seguir a palavra de Deus. Parece ilógico, seguir a palavra de Deus. Mas sempre, obedecer sempre o melhor caminho. Segundo, obedecer exige humildade. Se tem algo que vai tratar a nossa arrogância, é a obediência. Porque obediência vai exigir que as pessoas sejam humildes. Alguém que é arrogante por obedecer não está obedecendo de fato, porque obedecer vai tratar a nossa arrogância, porque vamos ter que reconhecer que a palavra de Deus sabe mais do que nós mesmos. É interessante porque a pessoa prefere obedecer a cabeça dela do que o que está escrito no texto bíblico. E terceiro, eu sempre gosto de falar isso quando eu falo de obediência. Obediência é um sinal de inteligência. Por quê? Eu estou obedecendo a palavra daquele que está por trás da criação de todo o universo. Então, obedecer a Deus é um sinal de inteligência. Eu estou obedecendo não qualquer pessoa, não um cientista, ou um político, ou um músico, ou um artista, ou qualquer outro personagem. Eu estou obedecendo a mente que está por trás da criação e da sustentação de todo o universo. Bom, qual é a moral da história? Obedecer aos mandamentos de Deus redunda em bênção para os adoradores. E aí, mais uma vez, o contraste entre Obed-Edom e Uzá. Lá no Novo Testamento nós temos também
um contraste em Atos capítulo 5. Ananias e Safira, também fulminados pelo Senhor por causa da sua desobediência. E nós temos Barnabé, ou José de Chipre, né? Que vai falar lá em Atos capítulo 5. Esse homem obedeceu ao Senhor e isso redundou em bênção para ele também. E qual é o desafio do Léo? Qual é a aplicação que a gente pode pegar de tudo isso? Uma pergunta. O que nós precisamos obedecer hoje? Qual é o desafio do Senhor para nós obedecermos? E aí você pode dar uma analisada aí na sua própria vida. O que vai exigir essa obediência? É obedecer a Deus nas suas finanças, com seus dízimos e ofertas? Eu sei que isso é uma área difícil de obedecer. Obedecer a Deus no casamento, mantendo um casamento que está passando por crise. O que você tem que obedecer hoje? É deixar de idolatrar a sua família? É deixar de idolatrar a saúde? O que você tem que obedecer hoje? É uma ética sexual? A sua ética sexual não condiz com a palavra de Deus? Enfim, eu estou dando exemplos aqui, mas aí cada um deve analisar a própria vida e encontrar aí os momentos que tem que obedecer. Talvez o que você vai ter que obedecer é simplesmente ao chamado de Deus à conversão. Você está me assistindo aí, você está afastado do Senhor, ou você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, não passou pelas águas do batismo, e hoje fica o convite para você, para que você possa obedecer ao Senhor, porque obedecer a Deus sempre redunda em bênção para os adoradores. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Deus de santidade, Deus justo e amoroso. Pai, nós queremos reconhecer primeiro que nos afastamos dos teus mandamentos e nos escondemos da tua boa palavra, porque o nosso coração é obstinado. Por isso, nos humilhamos diante do Senhor agora, reconhecendo que a tua palavra, a tua lei, ela é o guia, o aio, ela é a condução que temos. E nos sujeitamos à tua palavra nessa manhã. Cada um de acordo com aquilo que precisa obedecer, e nós, como povo do Senhor, obedecemos a tua direção e fazemos isso, não só porque isso redunda em bênção, mas porque isso traz glória para o teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.